Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Eu sempre tenho repetido, Atos dos Apóstolos é um livro fantástico. É a continuação do livro do Lucas. Lucas falando de Jesus. No Atos dos Apóstolos é Lucas falando do Cristo, mas falando agora através dos apóstolos. Ele não pega a vida de todos os apóstolos, pega alguns, porque o que ele queria é um livro histórico para mostrar como era o início do cristianismo primitivo. E aquele início do cristianismo primitivo fala muito forte ao espiritismo, porque o espiritismo é a volta do cristianismo primitivo, é o Cristo redivivo. O espiritismo é isso, é o Cristo redivivo. E aí você vai entender o Ato dos Apóstolos e entender porque o espiritismo se mira naqueles primeiros trabalhadores do cristianismo, porque faz parte da caminhada dela. E é entendendo o fenômeno mediúnico para ficar mais fácil, porque a mediunidade sempre existiu. A partir do Pentecoste, é como se dissesse a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. E o Espiritismo vem explicar cientificamente e filosoficamente como é a mediunidade. Todo o livro dos Atos dos Apóstolos, quem conhece o Espiritismo e conhece o trabalho de mediunidade que Allan Kardec deixou, sobretudo no livro dos médiuns, ele sabe que aquilo é um livro que quem entende mediunidade, entende espiritismo, é mais fácil de compreender o Ato dos Apóstolos. Então, neste capítulo, ele fala da morte de Estevão. Estevão é uma figura de muita importância para o cristianismo, porque foi o primeiro mártir do cristianismo, o Estevão. E então o Lucas escreve, e o Ferreira traduziu, porque eu estou usando a tradução da Bíblia atualizada do Ferreira. Por isso que eu estou repetindo o que tem lá, pode olhar isso. No capítulo 7, no versículo 54, você vai encontrar isto. Está lá, ele diz assim, a morte de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, porque Estevão tinha feito um discurso que deixou eles muito nervosos, a turma do Sinédrio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ou seja, Estevão mediunizado, Espírito Santo é mediunizado, ele está mediunizado, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você veja, é um fenômeno mediúnico fantástico. Eles, porém, gritando bem alto, taparam ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Eles taparam o ouvido, eles não queriam escutar o que Estevão estava dizendo. E o ódio, a raiva, a mágoa que eles estavam, porque o Estevão estava indo em desacordo com o pensamento dele. Mas eles olhavam a lei num pensamento medíocre, no fenômeno, não olhavam as leis divinas como Estevão estava olhando. E avançaram contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que vem depois ser o Paulo de Tarso, que praticamente foi o maior incentivador da morte do Estevão. O Saulo é muito interessante. E enquanto o apedrejava, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Você veja que cena, essa cena, olha o estado que estava, ele ali olhando, eles vendo, apedrejando, e ele pedindo ainda para Jesus receber o Espírito dele, Senhor, não os condene por causa desse pecado. E você veja ali que eles escrevem que o Estevão, eles olhavam para o Estevão, viam a cara de um anjo,
ele abriu os céus, ou seja, a visão espiritual dele se abriu e ele via Jesus. Aliás, no início daquele cristianismo, todos aqueles mártires do cristianismo eram recebidos pelo próprio Cristo. Não era à toa que eles entravam no Coliseu cantando para ser queimado vivo, para ser morto por leões, ser degolado, crucificados. Eles entravam cantando. A confiança, a certeza que a vida continua, que o espírito não morre, que eles estão do outro lado, vão continuar vivos. E eles deixaram as roupas do Estevão, a capa, aos pés de Saulo. Saulo depois vai falar tantas vezes que as roupas de Estevão ficam ao pé de Saulo. O Saulo que Jesus, que o Chico Xavier escreveu um livro psicografado por Emmanuel, o livro Paulo Estevão, que ele conta que ele teve aquela entrada, ele mudou de vida, compreendeu o cristianismo. Depois de 3 anos ele volta lá para Jerusalém, ficou uma parte no deserto, volta e vai na casa do Pedro, lá na casa do caminho, onde está Pedro e os outros discípulos, aquela multidão, e ele chega lá humilde, já meio doente, ficou numa pensão e vai lá e fala que quer falar com Pedro. E vão dizer ao Pedro, e Pedro diz, se o Paulo mudou, ele vai entender isso. Diga para ele que eu não posso atender agora, que eu vou atender depois. E ele der o recado, ele volta para casa em silêncio, e o Pedro, com os discípulos, reúne, faz oração e manda o Barnabé ir atender o Paulo. E o Barnabé volta, traz o Paulo, e o Pedro começa a conversar com o Paulo. Paulo, a situação está difícil, ele disse, muito difícil. De dinheiro também está difícil, está difícil. E o Pedro disse, se você quiser, você fica aqui conosco. Você vai aprendendo sobre o cristianismo, cada um que viveu com Cristo, você se inteirando disto. E o Paulo surpreende quando diz, já que eu vou ficar, se possível, eu gostaria de dormir na cama que era do Estevão. O Estevão que ele apedrejou com aquela massa. E eles, até o Pedro toma um susto, ajeita a cama, lençolzinho branco, e o Pedro vem para ele e diz, Paulo, esse livrinho aqui, as anotações que o Estevão usava nas explanações dele, era o livrinho de cabeceira dele. E o Paulo pega o livrinho de cabeceira, as anotações do Mateus, falando do Evangelho de Jesus, que depois veio se transformar no Evangelho do Mateus, segundo Mateus, sobre Jesus. E o Paulo pega aquele livro e vai virar livro de cabeceira do Paulo. Vai dormir na cama do homem que ele mandou matar. É muito interessante essas compreensões. Ele diz, naquele momento, sendo apedrejado, Estevão orava, no momento da dificuldade, a oração, que coisa fantástica a oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. A morte de Estevão é uma lição fantástica. Este mestre chamado Estevão, que nós precisamos compreender, porque, sem sombra de dúvida, é o primeiro mártir do cristianismo, é o Santo Estevão da igreja, e nós vamos aprender muito com a vida dele e com as coisas do Paulo daqui para frente. Meu irmão, o Atos dos Apóstolos, com a compreensão espírita, entendendo o fenômeno mediúnico, para você entender cada coisa dessa como algo natural, que a mediunidade estudada por Kardec, ela explica a maioria daqueles que estão chamando de milagres e de sinais e prodígios. Que Deus te guarde, meu irmão. Até o próximo encontro, que nós voltaremos ainda a conversar sobre esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a mediunidade. Que Deus te guarde, você, sua família inteira, proteja. Muita paz, que a paz de Jesus esteja com você.
Até o próximo encontro nosso.